Olá, sejam bem-vindos ao resumo da segunda sessão ordinária do ano que aconteceu na última quarta-feira, dia 12 de fevereiro, no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Na ordem do dia, tivemos 4 projetos discutidos e votados. Destaque para aquele que não foi exatamente um projeto, e sim um veto do prefeito a uma emenda de vereadores ao projeto que tratava da questão do subsídio tarifário que a Prefeitura concedeu à JTU no valor de aproximadamente 1,2 milhão. Para entender a situação, precisamos voltar para o mês de dezembro do ano passado, na última sessão ordinária do ano, quando os vereadores aprovaram este projeto do prefeito. O tema central do projeto era o subsídio no valor de 1,2 milhão para este ano de 2020. Desta forma, com este recurso da Prefeitura, a JTU pode manter o valor atual da passagem de ônibus. Mas o projeto também tratava de outras questões, como o da gratuidade de passagem aos aposentados e pensionistas com idade de 60 até 65 anos. A regra atual é que os idosos nessa faixa de idade têm direito a 4 passagens de forma gratuita. O projeto do prefeito restringia de 4 para 2 passagens diárias e também colocava o requisito de que a renda familiar deste aposentado ou pensionista não poderia ultrapassar 2 salários mínimos. Na época da discussão do projeto, a maioria dos vereadores não concordou com essa restrição e, por isso, aprovaram uma emenda que retirou o requisito da renda básica e manteve somente a parte da gratuidade para 2 passagens diárias. Entretanto, após a aprovação desta emenda, o projeto foi para análise do prefeito e ele decidiu vetar a emenda dos vereadores, alegando inconstitucionalidade, ou seja, que estava em desacordo com a Constituição. Desta forma, a emenda vetada pelo prefeito voltou para a Câmara Municipal para que os vereadores decidissem se mantinham ou se rejeitavam o veto. Essa situação gerou um episódio curioso, porque o texto original do projeto, aquele de dezembro, que propunha gratuidade a 2 passagens diárias e renda de 2 salários mínimos, já não existia mais, porque a emenda havia se tornado o texto original. Ou seja, se os vereadores derrubassem o veto do prefeito, o que valeria era a emenda dos vereadores. E a emenda decretava o direito a 2 passagens diárias sem a questão da renda familiar. Mas se os vereadores mantivessem o veto do prefeito, não haveria mais nenhum parágrafo para tratar deste assunto. Seria como se ele nunca tivesse ido para a pauta. Como se essa discussão sobre a gratuidade nunca tivesse acontecido, porque o veto elimina o parágrafo da lei e com isso nada mudaria. O que valeria é a que está em vigor hoje, que é a gratuidade de 4 passagens diárias. O resultado, é claro, foi essa segunda opção. Os vereadores mantiveram o veto do prefeito e os idosos de idade entre 60 e 65 anos continuarão a usufruir do direito sem nenhuma mudança. Nós conversamos com 2 vereadores sobre este assunto. Vamos ouvir, primeiramente, a vereadora Patrícia Giuliani, líder do prefeito. Boa noite a todos. Eu acho que é um momento importante. A gente vai fazer a manutenção do veto, para que a gente possa justificar a população da seguinte forma. O projeto foi colocado anteriormente em dezembro para que a gente pudesse ter um subsídio de suporte da tarifa de transporte público para beneficiar as pessoas que pagavam os ônibus no caráter das pessoas que têm mais vulnerabilidade social. Então, o prefeito precisou fazer um teto, porque a gente precisaria ser custeado isso pela Secretaria de Assistência Social, dava aproximadamente quase 2 milhões o projeto, e a gente precisava que esse recurso fosse destinado para pagar o transporte público dessas pessoas. O que aconteceu? Quando ele põe esse teto de 2 salários mínimos, é para atingir a população mais vulnerável. Porém, com a emenda abre de uma forma muito ampla esse custo. Por isso que ela é inconstitucional, porque ela tirou todas as restrições de vulnerabilidade de 2 salários mínimos. E, infelizmente, a Secretaria de Assistência Social não teria como custear todos os idosos da cidade. Então, o prefeito vetou isso, porque se ele não tivesse vetado, seria realmente, a casa já tinha dado como inconstitucional, então isso seria que ter discutido na justiça. Então ele prefere vetar algo que ele não teria como realmente pagar,
né, e não poderia ser feito. E aí, com o veto, isso não traz problema algum para a população, porque existe uma cláusula no contrato da JTU que vai continuar sendo como era anteriormente. Então, todos os idosos de 60 e 64 anos vão continuar andando no transporte gratuito da mesma forma como era anteriormente. Então, esse veto é um veto justificado pela responsabilidade de não conseguir honrar o que a emenda do Luiz Flávio propõe, e a gente, aceitando o veto do prefeito, volta-se à condição anteriormente. Então, não vai sair nenhum idoso, vai sair prejudicado dessa forma. O outro vereador a conversar com a gente foi o vereador Luiz Flávio, que foi quem liderou a emenda que gerou o veto discutido na sessão. Vamos ouvi-lo. Quando esse projeto chegou à casa, o projeto do prefeito Isaías previa uma limitação de renda, ou seja, o idoso que ganhasse renda familiar de 2 salários mínimos, só para exemplificar, se o idoso ganha um salário mínimo e na família alguém ganha mais um, ele já estaria excluído desse benefício que é ter a gratuidade do transporte, na faixa etária de 60 a 65 anos, porque acima de 65 anos é condicional, não há o que o município fazer. Então, nós estamos falando aqui dessa faixa de idade de 60 a 65 anos de idade. A emenda foi para fazer o quê? Houve um consenso entre os vereadores de manter 2 passagens diárias e também sem limite de renda, ou seja, independente da renda familiar do idoso, ele teria esse direito. Agora, com o veto do prefeito a essas emendas, essas emendas foram suprimidas. E se hoje nós aqui aprovarmos o veto dele, vai permanecer a situação atual, ou seja, sem limite de renda para o idoso de 60 a 65 anos e 4 passagens diárias. Então, na verdade, o veto veio ajudar, veio contribuir para que a gente mantenha esse direito que o idoso conquistou na nossa cidade, de poder andar gratuitamente no ônibus, sem, contudo, ter a necessidade de apresentar qualquer tipo de renda. Lembrando que toda essa situação diz respeito aos aposentados e pensionistas de 60 a 65 anos. Acima desta idade, por força de lei federal, todos possuem gratuidade ilimitada no transporte público municipal. Bom, passamos agora para o segundo projeto aprovado por unanimidade, que alterou o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, de autoria do prefeito Isaías Santana. O conselho foi instituído em maio de 2019 e, na época, foi aprovado como um conselho consultivo. O projeto desta quarta-feira veio justamente para alterar a natureza do conselho, que passa agora a também ser deliberativo. Além disso, existia uma emenda do vereador Paulinho dos Condutores que aumentava o número dos membros que compõem o conselho, no caso de 19 para 21 membros. Essas 2 vagas a mais seriam destinadas para o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Entretanto, o Paulinho optou por arquivar a emenda. O vereador não justificou o arquivamento. Passando agora para o terceiro projeto aprovado, também de autoria do prefeito, que possibilita o parcelamento de quem tem dívidas com o SAE de Jacareí. O projeto também foi aprovado por unanimidade. Então, se você possui débito com a autarquia, seja deste ano ou de anos anteriores, pode buscar a prefeitura para regularizar a situação. E por último, tivemos um projeto de resolução da mesa diretora que criou o cargo de analista de pessoal e treinamento aqui para a Câmara Municipal de Jacareí. O cargo deveria ser preenchido por meio de concurso público. Para mais informações, pode acessar o site jacareí.sp.leg.br. Bom, este foi o resumo da segunda sessão ordinária do ano. Esperamos que você tenha gostado. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.